A placa rangia, um esqueleto enferrujado pendurado acima da porta. A última mão. Até o nome sussurrava sobre apostas esquecidas e acordos que deram errado. Lá dentro, o ar era denso e pesado, cheirando a cerveja velha e medo. Uma única lâmpada bruxuleante lançava sombras longas e grotescas sobre os clientes descombinados. Aquele não era um bar comum. Era um lugar para onde os homens iam para apostar suas almas. Daniel empurrou a porta. As dobradiças enferrujadas gemeram em protesto. Ele examinou o ambiente, seus olhos se ajustando à luz fraca. Um arrepio percorreu sua espinha, um alerta primal que ele rapidamente ignorou. Ele estava ali por uma razão: para provar que algumas coisas não passavam de histórias. Tudo começou, como essas coisas geralmente começam, com um sussurro, um desafio. Lendas falavam de um jogo de cartas amaldiçoado jogado neste mesmo bar. Um jogo que poderia te dar uma riqueza inimaginável ou custar a sua alma. A maioria descartava como uma história para boi dormir. Mas Daniel, um homem que se orgulhava de sua lógica, viu um desafio. Ele seria o único a expor a verdade. Ele encontrou um lugar no balcão, a madeira gasta pelo toque de incontáveis mãos. O barman, um homem com olhos que pareciam guardar segredos ancestrais, olhou para ele com um sorriso conhecedor. Um uísque, Daniel pediu, sua voz firme apesar da inquietação que subia por sua espinha. E estou procurando um jogo. O jogo estava nos fundos, envolto em uma escuridão quase palpável. Uma pequena mesa redonda, iluminada por uma única vela bruxuleante. 3 figuras amontoadas ao redor dela, seus rostos ocultos nas sombras. Eles receberam Daniel com um silêncio mais pesado do que qualquer palavra. Ele se sentou, a luz de velas revelando nada além do brilho de medo em seus olhos. As cartas foram distribuídas, velhas, amareladas, os símbolos quase obscenos em sua simplicidade. A morte, o diabo, a torre. Cada carta parecia um peso frio em seu peito. Ele tentou ignorar a sensação. Era só um jogo, uma superstição boba. O jogo progrediu. Sussurros, gemidos, o som das cartas. Daniel jogou com cautela no início, mas à medida que a noite avançava, uma estranha confiança o enchia. Ele estava ganhando. Não apenas ganhando, mas dominando. Ele olhou para cima, cruzando o olhar com o homem do outro lado da mesa. Seus olhos não estavam mais cheios de medo. Eles eram frios, calculistas, quase divertidos. Parece que você está indo bem, disse o homem, sua voz um raspar seco. Mas o verdadeiro jogo está apenas começando. Ele colocou suas cartas na mesa. 4 reis, uma mão imbatível. E ainda assim, Daniel não sentia nenhuma sensação de vitória. Apenas um medo crescente e angustiante. A temperatura na sala despencou. A respiração de Daniel se tornava em baforadas irregulares. A chama da vela piscou violentamente, lançando sombras dançantes nas paredes. O ar ficou denso, pesado, tornando difícil respirar. Ele podia sentir agora uma presença, escura, faminta, observando cada movimento seu. As cartas em sua mão pareciam gelo. Ele queria largá-las, fugir daquele lugar amaldiçoado, mas algo o prendia. O estranho sorriu, um lento e predatório esticar de lábios que lhe causou arrepios na espinha. Você não quer ver o que ganhou? Ele sussurrou. As sombras pareciam se aprofundar, se contorcer e se enrolar ao redor da mesa. Sussurros começaram, quase inaudíveis no início, depois ficando mais altos, mais insistentes. Daniel reconheceu as vozes, desesperadas, suplicantes, cheias de um terror que ele podia sentir em seus próprios ossos. Eram as vozes daqueles que haviam jogado este jogo antes dele. E perderam.
Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. O medo, frio e paralisante, o dominou. Aquilo não era um jogo, era um pesadelo, e ele estava preso nele. O estranho riu, um som baixo e estrondoso que pareceu ecoar pela sala. Com medo agora, Daniel? É um pouco tarde para isso, você não acha? Ele continuou jogando, cada mão um tormento. A sorte, nunca ao seu lado, o havia abandonado completamente. Ele perdia mão após mão, cada perda um pedaço de si mesmo se esvaindo. Esperança, coragem, até mesmo seu senso de identidade, tudo jogado na mesa como se fosse moeda sem valor. Ele podia sentir os olhos dos outros jogadores sobre ele, não os olhos de homens, mas algo antigo e predatório. Ele era deles agora. Ele podia sentir isso em cada fibra de seu ser. Ele era deles para brincar, torturar e finalmente consumir. Mente. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele estendia a mão para pegar suas cartas. Ele podia sentir sua sanidade, sua própria alma, escapando. Ele tinha que sair. Ele tinha que escapar daquele jogo amaldiçoado. Mas como? As regras eram tácitas, mas ele sabia a penalidade por quebrá-las. Ele olhou para os outros jogadores, seus olhos brilhando com alegria maliciosa. Ele pensou em todas as histórias que havia descartado como folclore, os sussurros de rituais, de sacrifícios, de acordos feitos com entidades que não eram deste mundo. Ele era a prova viva de que aquelas histórias eram verdadeiras. E ele estava ficando sem tempo. Quando ele estendeu a mão para pegar suas cartas, uma onda repentina de clareza o dominou. Ele estava tão focado em vencer, em escapar do jogo, que havia se esquecido de algo crucial. O jogo em si era a armadilha. As cartas, as regras, o medo, tudo criado para prendê-lo à vontade da entidade. Ele não precisava vencer, ele precisava se libertar. Ele olhou para o estranho do outro lado da mesa, seus olhos encontrando o olhar da criatura. "Eu desisto", disse ele, sua voz surpreendentemente firme. As palavras pairavam no ar, um desafio à escuridão sufocante que havia envolvido a sala. A sala explodiu em uma cacofonia de sons. Os sussurros se transformaram em gritos, cheios de raiva e desespero. O ar crepitava com energia, uma manifestação física da fúria da entidade. As sombras se aproximavam, ameaçando consumi-lo completamente. Mas Daniel se manteve firme. Ele não tinha mais nada a perder. Ele fechou os olhos, abraçando a luz. Ele sentiu 1000 almas roçarem na sua dor, seu medo, o envolvendo. E então, tão repentinamente quanto começou, parou. O silêncio desceu, pesado e absoluto. Ele abriu os olhos. A sala estava banhada por uma luz suave e quente. As sombras haviam desaparecido, os sussurros silenciados. Os outros jogadores, libertados de seu tormento, olhavam para ele com gratidão e admiração. Ele havia feito o que ninguém mais havia sido capaz de fazer. Ele havia quebrado a maldição. Daniel saiu da última mão, deixando para trás a escuridão e o desespero. A placa acima da porta balançava suavemente com a brisa. Não mais um símbolo de medo, mas uma lembrança de uma batalha vencida. Ele havia encarado o abismo e saído vitorioso. Ele estava livre.